Boa noite, Maria José. Vamos começar a nossa live. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando a nossa sexta live preparatória para a nossa Semana da Modelagem com Estratégia. E não esqueçam, durante toda essa semana nós vamos ter live diariamente, tá? Mesmo horário, todos os dias, com muito conteúdo sobre esse universo da modelagem e costura de vestidos de festa. Eu sou Dani Brito, eu sou costureira, modelista e especialista em vestidos de festa. E o tema da nossa live de hoje é 8 coisas que toda iniciante de costura de vestidos de festa precisa saber para faturar, para começar a ganhar dinheiro, tá certo? Mas o que nós vamos abordar hoje aqui com esse assunto? Gente, eu quero falar para você, principalmente você que é iniciante, sabe? Nesse processo, passando de fazer uma alfaiataria ou qualquer um outro tipo de costura e passando a fazer vestidos de festa. E aí eu quero falar para você sobre algumas dicas importantes que é bom você ficar atenta, sabe? Para ver, para melhorar e para te ajudar aí no passo a passo nesse processo, tá? Nesse processo. Com certeza você vai chegar mais rápido a ótimos resultados se você atentar para esses detalhes, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero te falar sobre uma coisa. Se você está iniciando na costura de vestido de festa, você está no caminho certíssimo nesse momento em relação à moda, em relação a lucrar, ganhar dinheiro com costura. Porque, gente, o mercado de ateliê, ele tem sido mesmo assim um mercado especialmente próspero, né? Muito bem visto, muito bem recebido, muito bem respeitado, digamos assim, né? Como na verdade nunca foi, assim, antigamente não era tão assim como é hoje. A maior diferença da costura sob medida atual, aquela costura de antigamente, é o que? As costureiras de antigamente, elas só faziam modelos, vestidos, qualquer uma peça, né? Se seguissem um modelo de uma revista, de qualquer um outro, né? Uma foto, elas só faziam se tivesse esse modelo ou uma outra peça parecida. E aliás, foi como eu comecei. Eu comecei fazendo assim, eu só tinha que ter um modelo, tinha que ter uma foto para poder fazer uma peça, né? E hoje, qual é a diferença hoje? Hoje, depois de muitas mudanças em relação a isso, eu, por exemplo, né? Eu crio um modelo do zero, sem precisar de uma foto, sem precisar de um modelo, e partindo de um desejo assim específico de um cliente. Eu quero eu quero uma manga de um lado, vou lá desenhar uma manga de um lado. E isso tudo é evolução no sob medida, né? É como se a pessoa tivesse ali disponível alguém que ajuda no estilo mesmo, como se tivesse um estilista. Gente, moto passando. É como se você tivesse um estilista junto com uma costureira. Então hoje esse processo de costureira, esse trabalho de costureira, ele está muito mais respeitado, muito mais bem visto mesmo, né? E também os ganhos estão maiores com ele. E hoje as costuras sob medida, por exemplo, elas têm outro valor, totalmente diferente de antigamente, né? Mas o importante, gente, é investir em conhecimentos para você se tornar uma profissional completo, né? E claro, poder realmente colocar valor no seu trabalho e para te ajudar nesse momento aí de mudança, nesse momento de será que eu faço vestido de festa? Será que eu deixo o meu trabalho de alfaiataria, de modinha? Mas eu gostaria muito de fazer vestido de festa
Então, nesse momento, para te ajudar, eu preparei assim, esses 8 pontos importantes, tá? Que parecem ser coisas simples, mas ela faz diferença no processo, tá bom? Foram coisas que eu passei por essa fase, todas essas fases aí, tá? E no finalzinho tem uma dica de ouro, tá? Para passar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, na hora de escolher um modelo, na hora da escolha do modelo, né? A cliente chega e você vai escolher o modelo com ela. A escolha do modelo, gente, é muito importante. Quase que no geral as pessoas costumam, as clientes, elas costumam comprar o tecido primeiro e depois escolher o modelo, né? Sempre isso acontece. Mas para que você tenha bons resultados, para você se posicionar mesmo, assim, ter um trabalho respeitado e um resultado bom, você sempre você pede para que a pessoa venha escolher o modelo com você, ou ela escolhe sozinha, mas que ela traga o modelo para poder você ajudar em qual tecido fica melhor, tá? Nunca o tecido antes. Porque o que acontece? Quando você escolhe um tecido antes, você vai perder muito mais tempo. A pessoa traz o tecido e aí o que acontece? Ela vai trazer o tecido e aquela metragem já está ali. Ela trouxe 3 metros daquele tecido. Um tecido, um crepe. Aí vai escolher o modelo. Aí você vai escolher com ela o modelo. Ah, eu gostei desse aqui. Dá o tecido? Aí você vai medir. Não, não dá o tecido. Aí você vai escolher outro. Aí ela escolhe um. Não, esse daqui não vai ficar o caimento bom, porque o teu tecido é molezinho e esse aqui é um pouco mais armado. Aí você vai para o terceiro modelo. Então você perde muito tempo, sabe? E tem mais um detalhe. As pessoas, muita gente acha que a gente está de má vontade, de que não quer fazer aquele modelo que ela escolheu, mas não é. Se você tem entendimento, se você tem um pouco de conhecimento com tecidos, você sabe que não vai ficar bom. E o ideal, gente, é que você diga, tá? Diga para o seu cliente: não, esse tecido não vai ficar legal, com muito jeito, né? Com muito carinho, mas tem que dizer. Porque eu já cometi sabe, esse detalhe, eu não vou nem falar, né? Porque de aceitar fazer, e depois você se arrepende porque o resultado não fica legal, não fica bom. E aí a culpada, quem é? É você, porque aí ela vai dizer: ah, nossa, a Dani não sabe costurar. O meu vestido não ficou igual que eu pensei, igual que eu pedi. Mas não é, porque o tecido não é igual, o tecido não tem um caimento. Então, o muito importante, gente, escolhe o modelo primeiro, tá? Escolhe o modelo primeiro. Depois, escolher o modelo, aí você vai saber qual é a metragem necessária. Nossa, gente. Desculpa, mas a barulheira tá demais hoje. Então, aí você vai saber, com o modelo escolhido, qual o tecido que você vai comprar, qual o tecido que você vai indicar para ela comprar, tá? Se você for comprar, é melhor ainda, que você vai saber qual o tecido exatamente que você precisa comprar. E importante também, que não é só o tecido, é a metragem. Às vezes a pessoa escolhe um modelo bonito e tal, aí você vai fazer, vai faltar tecido. E como ela trouxe, você não vai poder comprar mais para completar. Então, é um trabalhão, atrapalha muito, tá, no resultado, atrapalha no tempo. Então, o que você faz? Escolhe o modelo, depois escolhe o tecido, tá? E define a metragem, tá certo? Esse é o primeiro detalhe, tá? Importante, primeiro ponto importante. O segundo é escolher o tecido. Como já falei anteriormente, o tecido tem que ser escolhido de acordo com o modelo. E é importante também, gente, você atentar para o biotipo da pessoa, tá? Tipo assim, uma mulher baixinha e com medidas acima para a altura dela. O
que vai acontecer? Você vai escolher uma renda, ou você vai indicar uma renda que tenha desenhos grandes? Não. É igual mulheres altas. Mulheres altas não podem usar desenhos grandes, mesmo que ela seja magra. Por quê? Porque vai aparecer só aquele desenho enorme, sabe, da renda. Ou, digamos, um tecido estampado, uma seda estampada que você vai fazer um vestido de festa. Então, a estampa dele precisa ser menor, tá? E esses detalhes você precisa saber para você ajudar a tua cliente. Por quê? Porque isso vai fazer também diferença no resultado, tá? Então, assim, mulheres mais baixinhas, mulheres mais fofinhas, então estampas menores, motivos menores, os desenhos da renda tem que ser menor, tá? Muito cuidado para não escolher, digamos, daqueles detalhes da renda que vem com a barra muito grande, e aí você quer colocar, digamos, aquela barra como detalhe na cintura. E se a barra for muito grande, exagerado o desenho, o que vai acontecer? Vai ficar praticamente aquela barra toda, e ela deixa de ser um detalhe para refinar o vestido, e ela passa a ser um detalhe que vai aumentar a cintura da pessoa. Então é importante que você verifique isso, tá? Pessoas maiores, detalhes mais miúdos, mais delicados, tá? Vai fazer um efeito diferente no resultado quando você for finalizar e for... quando a tua cliente vê essa peça pronta, ela vai ter um outro resultado, se você seguir isso, tá? Os tons também são importantes, tá? Nas cores, tons escuros, quando for um tecido liso, por exemplo. Os tons escuros, mais assim, sombrios, eles disfarçam melhor. E as cores claras, elas aparecem melhor. Eu não gosto muito de falar, gente, assim, que engorda, que na verdade não é o tecido nem a cor que engorda, né? Mas dão aquela impressão, fazem aquele efeito de aparecer mais. Então, automaticamente a pessoa parece maior, tá? Então é isso, em relação à escolha do tecido. O ponto 3 prepare o tecido antes de usar. O que é isso, Dani? Preparar o tecido antes de usar. Antes de você começar a fazer um vestido, você precisa preparar o tecido. Às vezes tem tecidos que eles encolhem, né? Preparar o tecido exatamente é o que é: lavar, passar e refilar, alinhar o tecido, porque às vezes ele vem todo torto. Então você tem que fazer esse processo. Tem uns que você não precisa lavar, tecidos como chiffon, esses tecidos que é mais poliéster, ele não precisa ser lavado. Mas os tecidos que tem algodão, é extremamente necessário que você lave. Quando eu falo lava, gente, eu tô falando só molhar, tá? Não precisa lavar, colocar na máquina de lavar, não, tá? É só você molhar, deixa um pouco molhado, se quiser colocar um pouquinho de sabão neutro, ok, né? Já lavou, ele vai encolher e você já vai saber, quando terminar, que ele vai ficar daquele tamanho, tá? Terminou e você passa o tecido antes de cortar, antes de qualquer coisa. Passa o tecido e às vezes a gente coloca o tecido... que eu não deixei nenhum aqui próximo, mas coloca o tecido orelha com orelha e às vezes ele passa em cima ou passa embaixo, né, um pouco. E às vezes assim, quando uma pessoa não tem o conhecimento, ela tenta ajustar para poder dar certo em cima. Ah, foi cortado aqui, então ok. Não, a orelha tem que ser junto, orelha com orelha, quando ele estiver bem retinho, sobrou em cima ou sobrou embaixo, aí sim, aí você alinha, corta, refila bem direitinho antes de começar o corte, antes de qualquer coisa, você faz isso com tecido, tá? Passa para esticar a fibra e depois você faz esse alinhamento. Pronto, aí ele fica preparado para cortar, tá certo? Esse é o terceiro. O quarto detalhe, gente, são as dicas de modelagem, né? Para você fazer uma modelagem assim maravilhosa, você precisa tirar as medidas com perfeição. Esse é o primeiro passo para uma modelagem perfeita. Medidas. Aprender a tirar medidas certinho, corretas, tá?
E o ideal é que você tenha uma ficha, você tenha um fichário que você coloque o nome da pessoa e coloque todas as medidas dela. Não importa, ela vai fazer um vestido, digamos assim, é um tomara que caia ou é uma saia curta. O que eu faço? Eu tiro todas as medidas, todas as medidas que precisa tirar. Ah, é um tomara que caia, mas eu tiro do ombro, tiro do braço, eu tiro todas as medidas de uma pessoa. Sabe por quê? Às vezes o que acontece? A gente já definiu tudo, modelo, a pessoa já veio, já definiu, ela quer ombrinho, né? Quer aqui, decote aqui, digamos aqui, como tá o meu, não quer manga. E aí depois ela te manda uma mensagem que ela resolveu colocar a manga. Aí o que vai acontecer? Vai atrapalhar a tua modelagem. Se você não tiver a medida, aí você tem que esperar ela vir novamente, rever as medidas, né? Então, parece bobagem, gente, mas não é. Tudo que adianta, onde você ganha tempo é teu lucro. É ótimo para você, entendeu? Faz toda uma diferença de você ter essa agilidade para trabalhar. E isso acontece muito, né? Porque assim, às vezes a gente tá bem começando a fazer uma roupa e tal, e a pessoa, no meio do processo, no meio do caminho, a pessoa resolve colocar um detalhe, colocar sei lá, um cós mais alto, quer que suba o cós, quer que faça um detalhe diferente aqui. Então, se tirar as medidas todinhas, você vai conseguir fazer essa modelagem para poder na prova você ajustar, sem precisar de um novo contato, sabe, de um retorno da cliente, né, para poder verificar tudinho, tá? E não esqueçam, lembre sempre, tá? A modelagem, gente, se você tirar as medidas erradas, a modelagem ela fica totalmente prejudicada. Então, aprender a tirar as medidas certinho, corretas, tirar todas as medidas certinho, é muito importante. Outra coisa que eu faço também em relação a medidas, todas as vezes que a pessoa vem provar, eu tiro novamente. Aí eu já tiro só das medidas que eu estou usando para aquela peça, para aquela roupa. Porque às vezes tem essa questão da pessoa engorda um pouquinho. Então até no dia do evento dela, aí se ela emagrece, né? E aí eu prefiro ir tirando as medidas e colocando do ladinho de onde eu já tirei a primeira vez. Às vezes no final até para você mostrar para tua cliente que ela emagreceu e ela vai ficar mais feliz ainda. Mas é bom ter esse acompanhamento no processo em relação às medidas, tá? Boa noite, gente. Boa noite, Josi, Ana Maria. Sejam bem-vindas, Rosa. Sejam muito bem-vindas, tá? Vamos lá. A dica 5, gente, é o corte do tecido. Antes de você cortar, você verifica as medidas no molde. Verificou as medidas no molde, se estão corretas. Lembre de verificar, assim, por exemplo, se você vai usar uma renda, as rendas, elas nem sempre, os motivos dela, elas são só para um lado. Sabe quando o desenho fica só para um lado? O ideal, quando vocês forem comprar renda, se forem comprar assim para deixar no ateliê, deixar na sua sala de costura, o que você vai fazer? Você vai procurar uma renda em que uma carreirinha daquela assim, ó, de motivos de renda seja para um lado e a próxima seja para o outro. Elas são perfeitas, porque você consegue encontrar o desenho quando você vai fazer um detalhe. Quando elas são só para um lado, nossa, não fica legal, porque vai desencontrar. Quando você fizer um detalhe, ele vai ficar desencontrado e assim, não fica harmonioso. Visualmente falando, ele não fica legal. E quando você faz esse detalhe, quando você procura fazer esse detalhe, é como se fosse renda espelhada, que a gente chama, né? Detalhes espelhados. Ele colocando um em cima do outro, direito com direito, eles ficam iguais, sabe? Os detalhes iguais. Aí quando você for colocar o decote aqui, ele vai ficar o mesmo desenho aqui, o mesmo desenho aqui. Então, é muito importante que você olhe esses detalhes em relação às rendas. Elas fazem esses detalhes espelhados, elas fazem alongar e elas não dão aquela coisa de que a renda tá toda perdida no corpo, né? Que não tem um desenho, que não tem uma criação ali. Então, assim, rendas espelhadas, elas são ótimas, tá? Para criar, nossa, você faz
coisas maravilhosas com renda que tem os motivos espelhados, tá bom? Quando for comprar renda, já olha esse detalhe. Às vezes a gente acha uma renda assim super bonita, muito bonita mesmo, mas ela não tem esse desenho espelhado, e aí fica difícil de criar, de fazer um design diferente no vestido, tá bom? E em relação a tecidos lisos, o que você vai fazer em relação ao corte? Tecidos lisos, é uma forma que eu trabalho desde sempre, desde quando eu criei assim um processo para trabalhar certinho. Eu corto primeiro as peças maiores, eu corto as saias, por exemplo. De um vestido eu corto a saia, dos cantos eu corto acabamentos, eu corto algum detalhe da parte de cima, mas eu sempre corto as partes maiores. Às vezes, se você corta uma parte menor do tecido, por exemplo, um detalhe, você precisa tirar, e aí quando você vai fazer, digamos, uma saia godê, você já atrapalhou esse corte, você já não pode usar um pedaço de tecido enorme. Então, corta as partes maiores primeiro, tá? E pelos lados, pelos cantos, o que sobrar, aí você vai cortando as partes menores, tá bom? Isso vai te ajudar em quê? Na organização na hora de cortar, e você vai economizar, porque você vai usar partes pequenas nos tecidos pequenos, né? Nos tecidos menores, e não vai ter o risco, digamos, de faltar tecido para uma parte maior do vestido. Imagina que vai faltar um pedaço do tecido, né? Se tiver que faltar, gente, que seja de uma parte menor, porque você compra meio metro, porque você compra, né, 30 centímetros, é o mínimo que vende aqui na minha cidade. Mas se você começa a cortar do pequeno e no final faltar para saia godê, você vai ter que comprar 5 metros. Porque não tem como evitar que isso... Não tem como a gente colocar um corte no meio de uma saia godê, né? E aí você perde dinheiro com isso. Então, seguindo essa ordem de você corta primeiro tecido, as partes maiores e depois as menores, tá? Isso vai facilitar demais para você no corte, e você vai ganhar tempo e dinheiro também, tá bom? Vamos ao ponto 6. Depois do corte, né, é hora da costura. Se precisar e se você se sentir mais segura, não tem problema, gente. Alinhava os principais detalhes, alinhave tudo que você se sentir insegura para fazer. Não tem problema, vai demorar um pouco mais, não tem problema, de jeito nenhum. Parece trabalhoso, parece demorado, mas isso vai fazer diferença para você chegar mais rápido lá no seu objetivo. Sabe que é um dia chegar e fazer sem precisar alinhavar, mas você precisa primeiro repetir esse processo. Eu vou fazer um detalhe, prender um viés, aí eu vou alinhavar. A segunda vez eu vou alinhavar. A terceira vez não ficou bom, vou alinhavar de novo. E vai chegar uma hora que você vai fazer com maior facilidade, sem precisar alinhavar, e aí não vai estar errado, entendeu? Você fazer sem alinhavar, porque você já tem toda uma habilidade para trabalhar. Mas o que te leva a essa habilidade é você começar passo a passo. Alinhava, marca com alfinetes, faz devagar, com paciência, tá? Não pode parar, mas também não precisa correr. Vai passo a passo, tá? Sem pular passos, digamos assim. É importante que você faça isso, porque isso passa a ser um exercício pra gente. Para você chegar a um dia fazer uma peça assim tranquila, sem precisar perder muito tempo, sem precisar estar alinhavando, mas isso é um processo, e se a gente segue assim bem certinho, ele chega nessa hora, tá? O processo ele passa a ser simples, tá certo? E falar uma coisa para vocês, assim, muitas vezes muita gente desiste de costurar, por exemplo. Estou falando agora de qualquer peça, porque a pessoa tenta fazer de um jeito, né? A gente vai lá e costura. Não quero alinhavar, eu quero costurar logo de uma vez. Aí vai lá e costura. Faz a costura todinha, não fica bom. Não ficou bom, aí descostura.
aí faz de novo, aí costura de novo. Aí que a pessoa, o que a pessoa tem de entendimento? Costura é difícil, mas nem sempre é porque é difícil. A gente torna difícil e muitas vezes as pessoas desistem de fazer alguma coisa porque ela faz o processo ficar difícil. Porque o processo que fica bom, ele é demorado, né? Ele é um pouco mais demorado. Então é isso. Então às vezes você faz a costura ficar mais difícil, sabe? Então segue no processo direitinho, sem ficar desesperado para terminar aquilo ali, eu não sei, eu quero fazer e tal, porque não dá certo, gente. Tem que ter essa paciência, tem que ter essa dedicação. Costura é dedicação, né? É aquele olhar que você tem que ver, olhou, eu não quero meu trabalho assim. É isso que eu quero pro meu trabalho daí para frente, é isso que eu quero que as pessoas vejam daqui a um tempo, quando eu me tornar uma profissional? Não, não é. Então eu vou tirar e vou fazer tudo novamente, né? Com muito jeito, com muita delicadeza, mas você vai tirar e você vai repetir todo esse processo, tá bom? A dica 7, gente, Leila tá baixinho, Só um minutinho, gente, deixa eu só dar uma olhada aqui. Se é aqui. Melhorou, Leila? Aí a menina que falou, a Leila, falou que tá muito baixo. Ficou melhor o áudio, gente? Às vezes é o telefone. Então tá, vamos continuar, gente. Então, agora a sétima dica é a hora da prova. A hora da prova é o momento ímpar, né? Esse pra mim, assim, é onde a gente define tudo na hora da prova. E nessa hora... obrigada, Josi, pelo retorno. Obrigada. Então, o momento da prova, né? O momento da prova, gente, esse momento ele é ímpar para mim. E é nessa hora que você faz todo o ajuste, que você vai deixar todo perfeito no corpo da cliente, né? Você vai seguir as medidas dela, você vai seguir a vontade dela, se ela quer mais decote, se ela quer menos decote. Nessa hora você chega a uma conclusão da tua peça. E eu, por exemplo, eu trabalho com esboço, eu faço um esboço depois da modelagem. Eu não corto a parte de cima do corpo de primeira no tecido, tá? A gente trabalha com tecidos refinados, tecidos caros, e eu sempre gosto de fazer isso, para a modelagem ficar assim, perfeita. Então eu faço o esboço e aí eu provo na cliente, e muitas vezes, na hora dessa prova, a pessoa muda detalhes, né? Então por isso que eu não aconselho que você faça de primeira no tecido, tá? Porque às vezes acontece de ela fazer isso, de mudar, e muitas vezes o modelo escolhido nem sempre funciona no corpo, né? Às vezes a pessoa quer, digamos, um recorte aqui, como se fosse desde aqui da altura do seio, e aí o que acontece? Nem sempre esse decote vai ficar bonito nessa pessoa. E quando a gente faz um esboço, eu comecei a trabalhar com esboço, gente, foi assim, um passo muito importante para minha modelagem ficar muito boa. Porque eu trabalho no esboço, no corpo da pessoa, eu desenho o corpo da pessoa nesse teste de modelagem. E aí, a partir daí, sim, é que eu faço o molde
o molde final, né? O molde para finalizar, e a partir daí eu já termino a roupa praticamente só com mais uma prova. Mas essa parte aí da prova, ela é muito importante para você definir um monte de coisa com a tua cliente. E você tem que estar assim, sempre preparado para mudanças nessa hora, porque nem sempre é o mesmo modelo, e você também não vai contestar tanto quanto a cliente, a não ser que ela queira que mude assim radicalmente o modelo, aí não dá, né? Mas digamos, se era uma roupa, digamos, não tomara que caia, ela resolve colocar uma alça. Se era um pouco mais, ela é um pouco menos cavada e ela quer que você cave um pouco mais. Então, assim, são coisas que você pode mudar no ajuste, nessa hora da prova, né? Você pode mudar. Então, essa hora da prova é que define, assim, o modelo. Define como o modelo vai ficar, define qual vai ser o resultado de todo esse projeto, de todo esse vestido que você está fazendo para sua cliente. Tá bom? A dica 8, gente, é a finalização. Finalização e acabamentos. Quando você iniciar as costuras definitivas, digamos, depois da prova você vai fazer isso, digamos, eu no meu caso, eu refaço uma modelagem depois do esboço, e aí eu vou finalizar a peça. Aí é bom que você faça o seguinte, você organiza um processo, sabe? Para você trabalhar sempre daquela forma. Eu faço isso, gente, e é muito bom, fica muito tranquilo, entendeu? Eu vou por etapas. Digo assim, você vai, eu prefiro começar finalizando a parte de cima. Então finaliza a parte de cima, faz isso, depois fecha a saia, depois, sabe, para depois você fazer aquele acabamento final. Mas tem que ter um processo para você fazer isso. Não faz assim não, olha, um vestido você começa pela saia, outro vestido você começa pela parte de cima, outra você começa pelo bordado. Porque você fazendo assim, um processo, você seguindo etapas, você vai se organizar. Sabe, na hora de costurar você vai se organizar. Hoje eu vou fazer tal coisa, amanhã eu vou fazer só os bordados, amanhã eu vou, né, depois de amanhã eu vou colocar a saia, vou prender a saia na parte de cima. E aí você consegue se organizar e você consegue ter mais agilidade também para poder finalizar. E uma coisa bem legal, bem importante, é quando você for fechar um vestido que ele tenha algum detalhe na frente ou nas costas, você vai colocar aquela barra de renda à mão. Fecha o ombro, porque você tem que fazer um acabamento refinado no ombro, né? Fecha o ombro bem bonitinho, embutido, né? Ou com viés. E aí você deixa abertas as laterais, porque você vai facilitar para você prender essa parte de cima dos detalhes, dos bordados ou qualquer coisa assim que você precisa fazer à mão. Ele vai continuar aberto, o vestido está aberto na parte de cima, então vai facilitar para você e você não vai se atrapalhar. A questão do manuseio, o manuseio da peça também faz parte de a gente fazer uma roupa mais rápido ou não, tá? Então você deixa ele aberto, fecha os ombros e aí você faz todo o trabalho à mão, o que você precisa fazer para poder continuar o vestido depois, tá? Outra coisa, se esse vestido tiver assim, bordado, não sei, peraí, gente. Gente, fugiu. Não é apressado. Se tiver os franzidinhos aqui na frente, sabe? Você vai unir aqui tudinho. Alguém me ajuda? E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso antes. Drapeado, gente. Esqueci a palavra. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então, você vai fazer um drapeado, você faz o drapeado antes na boneca de molagem, ou na outra boneca, ou em alguém, ou na cliente, você faz essas marcações todinha. E você faz isso antes. Tudo que você puder fazer antes da prova, que não vá afetar lá na prova, tá? Eu vou fazer um bordado. Tem um bordado que eu tenho que fazer nessa roupa. Digamos, um bordado que ele é no cós do vestido. E aí, eu posso começar a fazer antes da prova.
Porque o que acontece depois que você vai fazer a prova, você tem que finalizar a parte do vestido, a parte da costura, acabamento, tudo, e ainda tem o bordado para fazer. Então, assim, o ideal é que você faça esses detalhes separadamente, tá? Para não atrapalhar. Se você tiver alguém que faça o bordado, né, como graças a Deus agora hoje eu tenho, então assim, quando eu começo uma peça, eu começo a fazer a parte da costura e aí a Leila já vai bordando, já vai fazendo as aplicações para quando eu vou terminar o vestido já tá praticamente pronto no mesmo tempo, ao mesmo tempo. E aí isso também ajuda muito, muito mesmo, tá? E aí, gente, agora nós vamos falar dessa dica de ouro que eu falei para vocês. O que é muito importante, tá? Posicione-se no mercado, tá? De vestido de festa. Eu quero começar a trabalhar com vestido de festa, mas eu não sei fazer todos os modelos. Não importa, não importa. Você começa a falar que você vai trabalhar, que você já está trabalhando com vestido de festa. Tá? Se você quer fazer vestidos para aluguel e você quer começar a fazer, tenho só 2 vestidos, não importa. Faça propaganda dos teus 2 vestidos. Não tenha vergonha de dizer, eu só tenho 3 peças, porque você vai acabando assim, você tem que se posicionar, entendeu? No mercado de trabalho, com os seus clientes. Olha, eu trabalho agora com sob medida de festa, eu trabalho agora com vestido de festa, mas eu ainda faço alfaiataria, eu ainda faço modinha, mas a partir de agora eu vou também fazer isso, sabe? Faça a propaganda de você mesmo, do seu trabalho. E não, olha, gente, uma coisa assim muito que para mim foi muito difícil quando eu fiz esse processo, quando eu passei de uma etapa para outra, porque a gente perde clientes. E muitos clientes, a maioria, eles são amigos, são meus amigos. São pessoas que têm há muito tempo comigo. Mas são pessoas que fazem peças que eu não faço mais. E a gente fica assim com aquele cuidado de dizer que não. E isso atrapalha esse próximo passo que você quer dar. Entendeu? Então assim, se você quer dar esse passo, dá esse passo. Você vai perder alguns clientes, você vai ganhar outros. E esses que você perdeu não vão deixar de ser seus clientes um dia que você quiser fazer, ou não vão deixar de ser seus amigos, né? Mas é bem delicado esse momento, mas é importante você se posicionar, tá? Tem que se posicionar. Agora eu quero fazer vestidos de festa. E seguir e fazer, sabe? Sem vergonha nenhuma. Esse modelo eu não sei fazer muito bem, mas eu vou dar um jeito de aprender, sabe? Tem que ser assim, tá? Porque senão a gente não dá esse passo. A gente fica lá com medo de dar esse passo e acaba não dando esse passo, e aí a gente põe a culpa em um monte de coisas. Com medo de, não vai aparecer cliente, meus clientes, eu vou perder meus clientes, não vão aparecer outros, e isso não é verdade. Quando você trabalha direitinho, esses clientes, eles vêm, tá bom? E é isso que eu queria falar com vocês. A Josi, muito bem, a Josi, ela está fazendo vestido já infantil de festa. A Josi, ela é um exemplo disso, sabe? Essa menina, ela fazia outras peças, ela fazia vestidos, ela fazia mais malharia, ainda faz, né, Josi? Mas ela tinha muita vontade de fazer vestido de festa. E ela já trabalhou comigo, a Josi, e eu sempre incentivei, vá fazer seus vestidos de criança de festa. E Josi foi e tá fazendo vestidos de criança, mas assim, nessa linha de festa. E parabéns, viu, Josi, pra você. É isso mesmo que tem que fazer. Seguir, né? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. E a nossa live de hoje vai ficando por aqui. Recapitulando o que falamos hoje sobre o mercado de vestido de festa, né, que está super em alta. Falamos de 8 pontos importantes no processo de você fazer vestido de festa. Deixa eu só ler aqui o que... Nossa, meu primeiro vestido de festa, eu fiquei traumatizada. Ficou lindo, mas errei o que mais faço aqui, que é a barra. Não sei o porquê eu errei.
Agora eu estou travada com barra Goldei. Não, Leila, destrava. Mas é assim mesmo, quando a gente erra uma coisa em um momento muito importante, dá essa travada. Dá mesmo, mas tem que destravar, viu? Vai destravar assim. É assim mesmo. Ah, obrigada, Josi. Que isso. Então, meninas, nós falamos de 8 pontos importantes no processo de fazer vestido de festa, que é a escolha do modelo, a escolha do tecido, a preparação do tecido, falamos sobre a modelagem, corte do tecido, as costuras, a hora da prova, a finalização e acabamentos e a nossa dica de ouro, né? Que é posicione-se, tá? Posicione-se. Eu faço vestido de festa e pronto, eu vou fazer vestido de festa, eu vou aprender cada vez mais, buscar sempre conhecimento, buscar fazer cada vez melhor, né? Pra chegar num ponto de você fazer tranquila, com segurança, né? Esses obstáculos aparecem, a gente sempre vem mesmo, tá? Mas tem que ir lá e fazer, tá certo? E não esqueçam de se inscrever no nosso evento Semana da Modelagem com Estratégia. O link está na bio do Instagram, no bio do Facebook e lá no YouTube que tem um botãozinho lá no site, tá? É só apertar lá e se inscrever, que vai ser uma semana muito legal, gente. A gente vai falar muita coisa bacana. Nós vamos ter uma aula prática de modelagem muito show, tá bom? Compartilhe essa live se você achou que esse conteúdo foi de valor, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, tá? E um grande abraço, um beijão, muito grata pela companhia, tá bom? E até amanhã, gente, no mesmo horário. Vamos ter live amanhã de novo, tá? E eu espero vocês, todinhas. Um beijão e boa noite.